Chega um momento em que você precisa parar de anunciar sua grandeza para pessoas que ainda nem entenderam a própria fraqueza. Chega um momento em que seus planos deixam de ser assunto público e passam a ser território sagrado da sua disciplina. Porque enquanto você fala, sua energia se espalha. Enquanto você explica, sua força se divide. Enquanto você tenta convencer os outros de que vai vencer, uma parte de você já se satisfaz com a ilusão de ter começado. E essa é a armadilha mais silenciosa: receber aplausos antes de construir algo real. Quando você para de contar seus planos, você recupera o controle. Você para de alimentar curiosos. Você para de entregar munição para invejosos. Você para de pedir permissão emocional para pessoas que não têm coragem nem de sustentar os próprios sonhos. A partir desse ponto, sua vida começa a andar de verdade. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente parou de desperdiçar força com quem não carrega o seu peso. O estoico entende uma coisa que a maioria ignora: poder não é barulho. Poder é domínio interno. Poder é agir sem precisar provar. Poder é construir em silêncio enquanto os outros opinam, duvidam, distraem e se perdem. Você não precisa transformar cada intenção em discurso. Você não precisa narrar cada passo. Você não precisa fazer da sua vida uma vitrine para pessoas que só aparecem para medir, comparar ou diminuir. A partir de hoje, trate seus planos como armas. Não mostre antes da batalha. Não entregue sua estratégia antes do movimento. Não procure validação de quem não será responsável pelas consequências. Fale menos. Execute mais. Observe tudo. Reaja pouco. Construa muito. Porque quando sua boca descansa, sua disciplina desperta. E quando você para de contar seus planos, sua vida começa a andar de verdade. 1. O erro silencioso de quem fala demais. Você não percebe, mas toda vez que abre a boca para contar seus planos, você está diminuindo a força deles. Não é sobre superstição, é sobre energia mental e comportamento humano. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, seu cérebro recebe uma falsa sensação de progresso. Ele interpreta aquela conversa como um passo dado, como se algo já tivesse sido conquistado. E nesse momento, a urgência diminui, a disciplina enfraquece, a ação perde intensidade. Você troca a execução por narrativa. Existe uma diferença brutal entre quem constrói e quem comenta sobre o que vai construir. Quem constrói está ocupado. Quem comenta está buscando validação. E validação é uma moeda perigosa, porque ela te paga antes da hora e te deixa satisfeito com quase nada. Você fala, alguém elogia, alguém diz que você é capaz, alguém se impressiona e pronto, uma parte de você já sente que aquilo foi suficiente. Mas não foi. Nunca é. O erro silencioso de quem fala demais é acreditar que compartilhar planos gera compromisso. Na verdade, na maioria das vezes, gera dispersão. Cada opinião que você ouve abre uma nova dúvida. Cada reação externa cria um novo ruído interno. De repente, aquilo que era simples começa a ficar confuso. Aquilo que era seu começa a ser influenciado por expectativas alheias. E quando você percebe, já não está mais executando com clareza, está tentando corresponder a olhares. Você precisa entender uma coisa com absoluta lucidez. Nem todo mundo que escuta seus planos está torcendo por você. Alguns estão comparando, outros estão duvidando, outros, silenciosamente, esperando você falhar para se sentirem confortáveis com a própria estagnação. E quando você expõe seus próximos passos, você entrega sua vulnerabilidade antes de ter estrutura para sustentá-la. O estoico evita esse erro não porque tem medo do julgamento, mas porque valoriza a própria direção. Ele entende que foco é um recurso limitado. Ele entende que atenção é uma moeda cara, e ele não gasta isso explicando o que ainda nem começou. Ele protege o início, ele respeita o processo, ele mantém o plano dentro, amadurecendo, ganhando força, criando raiz. Falar menos não é fraqueza. É estratégia, é maturidade, é domínio. É entender que o mundo não precisa saber antes da hora, que a sua jornada não precisa de plateia para existir, que o seu progresso não depende de aplauso e, principalmente, que o seu resultado será sempre mais forte do que qualquer discurso antecipado. Se você quer que sua vida comece a andar de verdade, comece eliminando esse erro. Pare de anunciar, pare de explicar, pare de justificar o que ainda nem foi feito. Guarde,
Execute. Aguente o silêncio, porque é no silêncio que sua disciplina cresce, e é longe dos olhares que sua força se consolida. 2. O prazer ilusório da aprovação. Existe uma armadilha emocional que prende pessoas inteligentes em ciclos de estagnação. O prazer de ser aprovado antes de fazer o trabalho. Quando você conta seus planos e alguém reage com admiração, seu cérebro libera a recompensa. Você se sente visto. Você se sente validado. Você se sente por alguns instantes como alguém que já chegou, mas isso é uma ilusão perigosa. Porque você ainda não construiu nada concreto, você apenas descreveu uma intenção. O problema não é receber apoio. O problema é depender dele. Quando você se acostuma a contar seus planos para sentir motivação, você começa a perder a capacidade de agir sem plateia. Você passa a precisar de alguém assistindo, alguém reagindo, alguém confirmando que aquilo faz sentido. E isso cria uma dependência silenciosa. Sem perceber, você deixa de agir por convicção e começa a agir por validação. O estoico enxerga isso com clareza. Ele entende que a aprovação externa é instável. Hoje elogiam, amanhã esquecem. Hoje apoiam, amanhã criticam. Se você basear sua ação nisso, sua consistência nunca será sólida. Você vai avançar quando for incentivado e travar quando for ignorado. E esse padrão impede qualquer crescimento real. Existe também um outro efeito mais sutil. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, você começa a moldar seus planos para agradar quem está ouvindo. Você ajusta o discurso, você adapta a ambição, você muda detalhes para evitar críticas ou para receber mais elogios. E nesse processo você se afasta daquilo que realmente queria construir. Você perde autenticidade, perde direção, perde identidade. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Quantas vezes você falou sobre algo grande, recebeu reação positiva, sentiu um pico de motivação e depois não fez? Quantas vezes aquela conversa substituiu a ação? Quantas vezes o reconhecimento antecipado foi suficiente para acalmar a sua vontade de agir? Esse é o ciclo que mantém pessoas presas em promessas não cumpridas. Quando você para de contar seus planos, você corta esse vício pela raiz. Você deixa de buscar pequenas doses de aprovação e passa a construir uma fonte interna de motivação. Você age porque decidiu. Você continua porque escolheu. Você termina porque se comprometeu consigo mesmo, não porque alguém está esperando. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é independência emocional aplicada à prática. Você não precisa mais de incentivo constante. Você não precisa mais explicar seus próximos passos. Você não precisa mais transformar intenção em conversa. Você simplesmente faz. E quando você faz em silêncio, algo muda. Sua energia não se dispersa. Seu foco não se divide. Sua mente não se contamina com opiniões desnecessárias. Você entra em um estado de execução contínua. E nesse estado, a aprovação perde importância. Porque o resultado começa a ocupar o lugar que antes era preenchido por palavras. Se você quer que sua vida ande de verdade, abandone o vício da aprovação. Aceite o desconforto de não ser visto no início. Suporte o silêncio. Resista à vontade de contar, porque toda vez que você segura sua língua, você fortalece sua ação. E toda vez que você troca a validação por execução, você se aproxima de algo real. 3. O poder oculto do silêncio estratégico. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença concentrada. Enquanto muitos falam para parecer fortes, poucos se calam para realmente se tornarem fortes. E é exatamente aqui que a diferença começa a se revelar. Quando você para de contar seus planos, você não está se escondendo. Você está se preparando. Você está acumulando força sem dispersão. Você está construindo sem interferência. O silêncio estratégico não é passividade, é direção. É você decidir que sua energia não será mais gasta, explicando, justificando ou antecipando o que ainda está em construção. Cada palavra que você deixa de dizer se transforma em energia disponível para agir. Cada conversa que você evita se transforma em tempo para executar. Cada opinião que você não escuta preserva a clareza do seu caminho. Existe uma vantagem que poucos percebem. Quando ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, ninguém consegue interferir com precisão. Você se torna imprevisível. Você se move sem ser monitorado. Você cresce sem ser pressionado.
e isso cria um ambiente interno muito mais limpo, sem ruído, sem expectativa externa, sem necessidade de provar nada antes da hora. O estoico entende que o controle começa de dentro para fora. Ele não tenta controlar o que os outros pensam. Ele controla o que revela. Ele controla o que alimenta. Ele controla onde coloca sua atenção. E ao escolher o silêncio, ele elimina distrações desnecessárias e protege aquilo que ainda está em fase de construção. Silêncio também é disciplina emocional, porque falar é fácil. Difícil é sustentar um plano sem compartilhar. Difícil é evoluir sem anunciar. Difícil é abrir mão do reconhecimento imediato para construir algo que só será visto depois. Mas é exatamente esse desconforto que separa quem deseja de quem realiza. Quando você aprende a operar em silêncio, você entra em outro nível de consistência. Você não depende mais do momento. Você não depende mais do humor. Você não depende mais de incentivo externo. Você cria um compromisso silencioso com aquilo que decidiu construir. E esse compromisso começa a guiar suas ações de forma automática. Além disso, o silêncio reduz a pressão artificial. Quando você conta seus planos, você cria uma expectativa externa que nem sempre corresponde ao tempo real das coisas. E isso gera ansiedade, gera pressa, gera decisões impulsivas. Mas quando você trabalha em silêncio, você respeita o processo. Você evolui no ritmo certo. Você ajusta sem precisar explicar cada mudança. Existe também um aspecto de respeito próprio. Quando você guarda seus planos, você está dizendo para si mesmo que aquilo é importante demais para ser exposto de qualquer maneira. Você trata sua visão com seriedade. Você não banaliza suas intenções. Você não transforma seu futuro em conversa casual. E com o tempo, algo inevitável acontece. Seus resultados começam a surgir, pequenos no início, quase invisíveis, mas consistentes. E esses resultados começam a falar por você, sem anúncio, sem explicação, sem justificativa. A realidade começa a substituir o discurso. Esse é o verdadeiro poder do silêncio estratégico. Não é sobre esconder, é sobre fortalecer. Não é sobre medo, é sobre domínio. Não é sobre ausência, é sobre concentração máxima naquilo que realmente importa. Se você quer que sua vida comece a andar de verdade, você precisa parar de tratar seus planos como conversa e começar a tratá-los como compromisso interno. Feche a boca, abra o foco, diminua o ruído, aumente a execução e permita que o silêncio trabalhe a seu favor enquanto você constrói algo que não precisa ser anunciado para ser real. 4. Como proteger seus planos do mundo? Se você não proteger seus planos, o mundo faz isso por você e quase sempre da pior forma possível. Com dúvidas, com opiniões, com distrações, com energia que não constrói, apenas interfere. Por isso, não basta parar de contar. Você precisa criar um sistema interno de proteção. Você precisa decidir com clareza quem tem acesso à sua mente e quem não tem. O primeiro passo é simples, mas exige firmeza. Pare de compartilhar automaticamente. Nem todo pensamento precisa virar conversa. Nem toda ideia precisa ser validada. Nem todo projeto precisa ser explicado. Você não deve satisfação emocional para curiosos. Você não precisa abrir sua direção para quem não carrega sua responsabilidade. Quanto menos gente souber, menos interferência você terá. O segundo passo é observar quem está ao seu redor com honestidade. Existem pessoas que drenam, pessoas que questionam tudo, pessoas que projetam medo, pessoas que não realizam e, por isso, se incomodam com quem tenta. Quando você conta seus planos para esse tipo de ambiente, você planta sua ideia em solo contaminado. E ideias precisam de espaço limpo para crescer. Isso não significa viver isolado, significa ser seletivo. Existe uma diferença enorme entre compartilhar com alguém que constrói e compartilhar com alguém que apenas opina. O primeiro acrescenta, o segundo dispersa. O estoico entende isso e escolhe com precisão onde deposita sua energia. O terceiro passo é reduzir exposição desnecessária. Hoje, muita gente transforma a intenção em conteúdo. Posta antes de fazer. Anuncia antes de começar. Mostra bastidores que ainda nem existem. E isso cria um ciclo perigoso de expectativa sem entrega. Se você quer avançar de verdade, precisa inverter essa lógica. Faça primeiro. Mostre depois, se fizer sentido.
ou nem mostre. Outro ponto essencial é aprender a lidar com a própria ansiedade de contar, porque muitas vezes o impulso de falar não vem dos outros, vem de dentro. Vem da necessidade de ser visto, vem da vontade de provar algo, vem da insegurança disfarçada de entusiasmo. E é aqui que você precisa de autocontrole. Nem todo impulso merece ser seguido. Nem toda empolgação precisa ser expressa. Crie o hábito de segurar, de respirar antes de falar, de perguntar a si mesmo: isso vai fortalecer minha execução ou só alimentar meu ego? Essa pergunta simples muda tudo. Ela te tira do automático. Ela te coloca no controle. Ela te obriga a agir com intenção, não com impulso. Proteção também envolve disciplina diária. Não adianta guardar seus planos e depois não agir. O silêncio só tem valor quando vem acompanhado de execução. Caso contrário, vira apenas omissão. Você precisa usar o espaço que criou para produzir, para avançar, para consolidar, para transformar ideia em realidade. E quanto mais você protege seus planos, mais eles amadurecem sem interferência. Mais eles se fortalecem sem pressão externa. Mais eles evoluem com consistência. E quando finalmente aparecem, já não são frágeis. Já não são apenas intenções. São resultados. O mundo respeita o que é concreto. O mundo reage ao que é visível. Mas o processo que constrói isso acontece longe dos olhos. E é exatamente esse processo que você precisa aprender a proteger. Se você quer que sua vida ande de verdade, entenda isso de uma vez. Sua visão não é assunto público. Seu próximo passo não precisa ser anunciado. Seu crescimento não precisa de plateia. Guarde, filtre, proteja, execute. Porque quando você protege seus planos, você protege sua direção. E quando sua direção está protegida, seu progresso deixa de depender do mundo e passa a depender apenas de você. E isso muda completamente o jogo. Isso te coloca em controle. Isso te coloca em movimento real. Isso te coloca no caminho de quem faz, não de quem fala. E é exatamente nesse ponto que sua vida começa a andar de verdade. 5. Quando você age em silêncio, o mundo reage diferente. Existe um momento em que tudo muda. Não é quando você fala melhor, não é quando você explica mais. É quando você simplesmente aparece com resultado, sem aviso, sem justificativa, sem ter passado meses anunciando o que faria. E é nesse momento que o jogo vira, porque o mundo não reage ao que você promete. O mundo reage ao que você entrega. Quando você age em silêncio, você elimina o desgaste de expectativas não cumpridas. Você não precisa sustentar discurso. Você não precisa lidar com cobranças externas. Você não precisa explicar atrasos, mudanças ou ajustes. Você trabalha com liberdade. Você evolui no seu ritmo. Você constrói sem pressão artificial. E isso aumenta drasticamente sua consistência. Além disso, o impacto do resultado é muito maior quando ele não foi antecipado. Surpreende, quebra padrões, muda percepções. As pessoas não estão preparadas porque você não avisou. E isso gera respeito imediato. Não pelo que você disse, mas pelo que você fez. E respeito real não vem de palavras, vem de prova concreta. Existe também um fator psicológico importante. Quando você para de falar e começa a agir, sua identidade muda. Você deixa de se ver como alguém que vai fazer e passa a se ver como alguém que faz. E essa mudança interna influencia tudo. Sua postura, sua disciplina, sua forma de decidir. Você começa a se comportar de acordo com aquilo que está construindo, não com aquilo que está prometendo. O estoico entende que reputação não se constrói com discurso. Se constrói com repetição de ação. Se constrói com consistência invisível. Se constrói com disciplina silenciosa. E quando essa base está firme, o reconhecimento se torna consequência, não objetivo. Outro ponto poderoso. Agir em silêncio reduz comparações. Quando você fala seus planos, você automaticamente entra em um campo de comparação com outras pessoas. Quem está fazendo mais rápido, quem está fazendo melhor, quem já chegou. Isso gera ansiedade e desvio de foco. Mas quando você se move em silêncio, você sai desse jogo. Você compete apenas com sua execução. E essa liberdade é valiosa, porque permite que você construa algo alinhado com sua própria visão, sem distorções externas. Você não acelera por pressão. Você não desacelera por insegurança.
você simplesmente continua. E continuar, sem depender de estímulos externos, é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Com o tempo, os resultados começam a se acumular. Pequenos avanços se tornam grandes mudanças. A disciplina diária começa a gerar algo visível, e quando isso aparece, você não precisa explicar nada. As pessoas percebem, elas conectam os pontos, elas reconhecem a diferença. E o mais importante, você sente, você sabe que aquilo foi construído de verdade, sem atalhos, sem ilusão, sem validação antecipada. Você desenvolve uma confiança sólida, baseada em ação, não em palavras. E essa confiança não depende de ninguém. Ela vem do que você fez. Se você quer que sua vida ande de verdade, pare de tentar impressionar antes da hora. Pare de anunciar o que ainda não existe. Pare de transformar intenção em identidade. Seja silencioso no início. Seja consistente no meio. Seja inegável no resultado. Porque no final não é quem fala melhor que vence. É quem constrói enquanto os outros ainda estão explicando. E quando você entende isso, você para de buscar atenção e começa a construir impacto. E impacto real não precisa ser anunciado. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, o mundo não tem escolha a não ser reagir de forma diferente, porque agora não é mais discurso, agora é realidade, agora é prova, agora é você fazendo acontecer de verdade. Agora a decisão está na sua frente. Continuar falando e sentindo pequenas recompensas vazias, ou se calar e construir algo que realmente muda sua vida. Você já sabe onde cada caminho leva. Um te mantém ocupado com palavras, o outro te leva para resultados. Não existe transformação sem desconforto. E ficar em silêncio enquanto você constrói pode ser desconfortável. Pode parecer que ninguém está vendo. Pode parecer que você está ficando para trás. Mas essa é a fase em que você está criando algo que poucos têm coragem de sustentar. Então comece hoje. Guarde mais. Fale menos. Execute com mais intensidade. Deixe que o tempo revele aquilo que você teve disciplina para construir. E quando o revelarem, não será mais um plano. Será prova. E prova ninguém discute. Se isso fez sentido para você, então continue nesse caminho. Porque ainda existe muito mais para entender, muito mais para aplicar e muito mais para conquistar. E você já começou.